Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Todo mundo com o coração no lugar certo, o coração ancorado em Deus? Espero que sim. Realmente espero que sim. Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem. Hoje nós vamos dar sequência aos áudios meditando as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, que inclusive são muito interessantes, né? É um tema muito profundo, porque quanto mais você vai lendo a respeito e rezando a respeito e refletindo sobre as tentações de Nosso Senhor Jesus no deserto, a gente percebe que de alguma forma todas as tentações humanas possíveis estão contidas ali naquelas tentações que sofreu Nosso Senhor por amor a nós. E que se estão lá presentes todas as tentações e se ele as venceu, então, de alguma forma, nesta passagem em que Nosso Senhor vai ao deserto, está a lição suprema de como vencer as tentações. Todas elas. Então é realmente muito interessante. Eu tô feliz de estar podendo fazer esses áudios, porque eles estão me obrigando a estudar e a meditar sobre essas passagens que, bem, a gente sabe que a Sagrada Escritura é profundíssima, a gente sabe que é tudo maravilhoso na Bíblia, mas eu talvez não tivesse mergulhado tão fundo se não fosse por este compromisso que eu fiz com vocês de meditar estas tentações de Nosso Senhor. Então, muito obrigado a vocês. Antes da gente entrar no corpo do áudio, os lembretes de sempre. Né? Se vocês quiserem apoiar o meu trabalho, se vocês quiserem me ajudar a poder trazer conteúdo de mais qualidade para vocês, conteúdo com mais frequência e tudo mais, apoiem o meu trabalho, por favor. Né? Vocês podem apoiar no link http://apoia.se/moriar http://apoia.se/moriar. O link para acessar o Apoia-se está na descrição do vídeo e está também na descrição do áudio no Spotify, tá? Ainda, para me ajudar, vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Eu não tenho usado mais tanto o Instagram, porque é uma coisa que distrai a gente das coisas que realmente importam. Então, a divulgação do Moriar e desse apostolado todo está nas mãos de vocês, instrumentos da providência, tá bom? Ainda com relação ao Apoia-se, por R$1 por mês, R$1 é menos que uma bala hoje em dia, vocês têm acesso a todas as aulas que eu já dei na Escolinha dos Moribundos e as aulas futuras. Tá? Agora nós estamos concluindo os pecados capitais. Tivemos uma aula sobre a gula semana passada. Mês que vem, agora em fevereiro, vamos ter uma aula sobre os remédios para a gula. Em março, sobre a luxúria. E em abril, sobre os remédios para a luxúria. E depois vamos entrar em outro tema para a gente mergulhando nas aulas. Mas, a partir de R$1, você tem acesso a todas as aulas, ao grupo do Telegram, a tudo. Agora, quem quiser, quem decidir apoiar a partir de R$50, ganha uma outra coisa. Ganha o quê? Ganha o Codicili Moriendi, que são as notas, traduzindo, seriam notas sobre morrer, que são reflexões mensais que eu envio fisicamente, cartas físicas que eu envio para vocês e que chega na porta da casa de vocês. As cartas, modéstia à parte, são muito boas, ajudam a rezar, ajudam a meditar e é isso.
né? A desse mês, que eu enviei faz poucos dias, a carta de janeiro, trata sobre a relação entre misericórdia e desespero, né? Sobre como Deus às vezes tem que partir os corações para entrar neles, e tudo isso a partir de um livro muito interessante que eu li sobre a biografia espiritual, não é sobre, é uma biografia espiritual de Flannery O'Connor, uma escritora do sul dos Estados Unidos, tá? Então é isso. Então lembrem-se, http://apoia.se/Morier. Tá? Se você tem interesse nas cartas, não deixe para apoiar depois, porque as aulas, você tem acesso a todas as aulas que já passaram quando apoia. As cartas, você tem acesso apenas a partir da próxima carta, no momento em que você faz o apoio. As cartas passadas, sinto muito. Tá? Então não durma no ponto e faça uma obra de caridade, ajudando aí um apostolado, né, pelo bem das almas. Isto dito, vamos ao que interessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós, como eu acabei de falar, estamos vendo e meditando sobre as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Semana passada, nós conversamos sobre elas de modo geral. Hoje, nós vamos entrar na primeira tentação. Mas antes disso, vamos reler a passagem bíblica. Vamos escolher aqui a versão do Evangelho de São Mateus. As tentações de Nosso Senhor começam no capítulo 4, imediatamente após o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Jordão. O capítulo 4 começa assim. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, aproximando-se dele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a primeira tentação. Segunda agora. Então, o demônio transportou-o à cidade santa e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Confiou nos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces com o teu pé na pedra. Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação. De novo, o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás e a ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviam. Tá bem. Então, vamos conversar sobre a primeira tentação. Mas antes de falarmos da primeira tentação, eu queria fazer um breve comentário sobre as tentações de modo geral. Por quê? Porque é uma conexão que existe entre as tentações e a nossa redenção de modo geral, que eu não tinha achado antes, né? Porque eu estou pegando os comentários da Catena Áurea, lendo, meditando a respeito, cruzando com o texto do Evangelho e assim vai. Mas tem um comentário de São Gregório Magno que me passou despercebido quando eu estava preparando o áudio da semana passada, em que falávamos das tentações de modo geral. E vejam que interessante. Ele faz uma comparação entre as tentações que caíram sobre os nossos primeiros pais no Jardim do Éden, tá? E as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto.
Então vocês lembram que na semana passada eu comentei com vocês como Santo Ambrósio diz que de alguma forma, uma forma misteriosa, quando nosso Jesus vai ao deserto para lá combater o diabo e vencê-lo, de alguma forma aí tem uma alusão misteriosa à redenção de Adão. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do jardim do Éden para o deserto. Né? Então, Jesus vai para o deserto e no deserto vence o demônio, como se de alguma forma ali ele estivesse fazendo justiça ao Adão que perdeu, para o diabo, que foi tentado e não venceu as tentações. Então, indo mais ou menos nessa mesma linha, São Gregório Magno faz uma alusão mostrando que as 3 tentações de Jesus são muito similares às 3 tentações que caíram sobre os nossos primeiros pais. Então, percebam, primeiro tem a tentação pela gula, que é o pão. Depois, a tentação pela vanglória, que é lançar-se do pináculo do templo diante das pessoas. Por fim, a tentação da avareza, que é a ambição de ter todas as coisas. E aí, olha que demais o que São Gregório Magno faz. Ele conecta, primeiro, a gula, primeira tentação. Como inicia a sedução da serpente no Éden? Comer o fruto. Então nós temos gula, comer o fruto, transformar pedras em pão. Segundo, vanglória. Sereis como deuses. Lembram? O diabo, a serpente, promete a Eva. Não, se vocês comerem dessa fruta, vocês certamente não morrerão, mas sereis como deuses. Então, sereis como deuses, vanglória, que equipara-se ao joga-te daqui de cima, que é a segunda tentação. Por fim, a avareza, a ambição, o desejo de coisas acima do que lhe é próprio, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí ele equipara ao que diz o demônio para Nosso Senhor: tudo isto te darei, se me servirdes e me adorares, que é a terceira tentação. Então, de alguma forma, isso se conecta com o que diz Santo Ambrósio, que é realmente o princípio da redenção que se manifesta ali. Tanto que a gente vê que Jesus é anunciado publicamente como Messias pela teofania da Santíssima Trindade, que irrompe ali no Jordão e que se manifesta inteira. Inclusive a voz de Deus Pai anuncia Cristo como seu Filho amado, no qual colocou todas as suas complacências, o que já é uma resposta à profecia de Isaías, que anuncia o Messias como aquele em quem Deus coloca todas as suas complacências. Então ele, no batismo, é revelado como o Messias, então ele vai para o deserto. E antes de fazer seu primeiro milagre público nas bodas de Canaã, o que ele faz? Ele vai ao deserto, combate o demônio, vence-o e de alguma forma então santifica as tentações para que elas possam nos servir a nossa própria santificação, a nossa própria salvação. Humilha o demônio, mostrando que ele não tem mais e não terá mais, pela ação de Cristo, sobre a humanidade o poder que tinha adquirido quando venceu pela tentação Adão e Eva no Éden. Olha que bonito, olha que interessante. Mas vamos dar sequência a isso. Nós temos então 3 santos, que são Santo Ambrósio, Santo Hilário e São Jerônimo, que eles concordam que da parte do demônio, um dos objetivos da primeira tentação era descobrir a verdadeira identidade de Nosso Senhor. Por quê? Porque entendam que Satanás somente descobriu com certeza que Jesus Cristo era Deus encarnado, era realmente o Filho de Deus, na cruz. Antes disso, o que a tradição e os comentários dos santos padres nos apontam é que o demônio suspeitava. O demônio sabia que ele era o Messias, suspeitava de sua possível natureza divina, mas não tinha certeza.
Então a primeira tentação ela é como que um teste. Né? Por quê? Porque, bem, Jesus vai para o deserto, passa 40 dias em jejum e não tem fome. Isso é uma coisa tremenda, isso não é próprio de um ser humano. Então aí, quando ele sente fome, e nós conversamos sobre isso semana passada, quando ele sente fome, o demônio fala, bom, chegou a minha hora, tem momentos de fraqueza aqui, eu vou acabar com ele e eu vou descobrir qual que é desse cara. Então aí ele propõe a tentação, para ver como Jesus vai lidar com aquilo, se ele vai cair, se não vai. E nós vemos que nosso Senhor, Jesus Cristo, decide vencer não pelo seu poder divino, mas pela humildade. Pela humildade. Por isso que ele vence o demônio dando testemunho da lei de Deus contida na Sagrada Escritura. E não simplesmente fazendo um gesto e sumindo com ele. Porque Jesus é Deus. Ele podia, não precisa nem fazer um gesto, podia pensar, e o demônio seria obliterado, destruído, enviado de volta para o inferno, o que fosse, mas ia deixar ele em paz. Mas não. Por nós, para nos dar um testemunho da forma correta de se agir, da forma correta de se vencer as tentações. E como nós vimos semana passada, para que a natureza humana pudesse vencer ao demônio no deserto, Cristo decide responder ao tentador por meio da humildade. A humildade. E nessa vitória de Cristo, por meio da humildade, nós vemos aí refletida toda a obra da redenção humana. Tá? Toda a obra da redenção humana. É só pensar na cruz, por exemplo. A cruz, aos olhos da carne, é um testemunho de uma derrota. É o testemunho de uma derrota. Mas, na realidade, o que acontecia ali? Pela extrema humildade de Deus, que não só assume a natureza e a miséria humana, mas permite-se padecer a paixão e entrega sua alma às mãos do Pai, morrendo na cruz antes da sua gloriosa ressurreição, em todo esse drama que se passa aí, Cristo está vencendo. Sob as aparências de uma tremenda derrota humilhante, a pior derrota da história, se dá a verdadeira vitória. A maior de todas as vitórias de toda a história humana. Então, há ecos dessa grande vitória de Cristo, já presentes neste primeiro combate de Cristo com Satanás, que se nos dá na Sagrada Escritura. Porque podendo vencê-lo pelo poder, pela violência de que é capaz a natureza divina, ele decide padecer as tentações. E decide vencer ao demônio, então, não por seu poder divino, mas pela humildade própria da natureza humana. E essa vitória pela humildade também nos faz lembrar do quê? Da própria vitória de São Miguel Arcanjo sobre Lúcifer na batalha dos céus, quando da queda dos anjos. Porque lembrem que a batalha foi uma batalha de espíritos. Não havia realmente espadas e escudos e tiros e canhões. Não. Foi uma batalha de espíritos, uma batalha intelectual. E como Miguel vence a Lúcifer? Miguel, que era um mero arcanjo, os arcanjos só são uma das duas últimas hierarquias celestes, estão lá embaixo na hierarquia, só são superiores aos anjos. Como que um mero arcanjo combate a Lúcifer, um serafim, que é a maior hierarquia celeste. Como ele faz isso? Por sua humildade, que se expressa na sua própria natureza pelo nome que Deus lhe deu. Quem como Deus? Ou seja, a humildade de São Miguel é reconhecer o próprio nada diante da soberania divina e apontar para ele e dizer: quem como Deus?
Quem pode ser como Deus? Quem pode se equiparar ao onipotente Senhor do céu e da terra? E é por causa dessa humildade que ele vence Satanás na batalha celeste. Então, nós vemos que é pela humildade, por este movimento de reconhecer o seu nada e apontar com nossas ações para Deus, que o demônio sempre é vencido. E isto Cristo também nos ensina nas tentações no deserto. Porque percebam que as respostas de Nosso Senhor, todas são embasadas na Sagrada Escritura. A primeira resposta que ele dá é esta, aqui ó, versículo 3. Aproximando-se dele o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Aí nós vamos para o versículo 4. Ele, porém, respondendo, lhe disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um trecho do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Tá? Essa é a primeira resposta de Nosso Senhor. E ele já vai para a Bíblia. E com isso ele nos mostra o quê? Nos mostra que quando nós sofremos algo da parte dos maus, nós não devemos buscar a vingança. Isso quem comenta é São Gregório Magno, um dos maiores moralistas da igreja. Moralista no sentido daqueles que estudam a moral, né? Não do moralista que fica censurando os outros. Ou seja, novamente, Cristo poderia ter destruído o demônio com um único gesto. Mas não. O que ele faz? Ele vai, por sua humildade, buscar respostas para as tentações do demônio na Sagrada Escritura. E com isso, considera São Gregório Magno que Nosso Senhor nos mostra também que devemos buscar o aprendizado e a conversão, e não a vingança. Ou seja, quando somos tentados, ao invés de ficar olhando para a tentação ou tentar vencê-la com nossas próprias forças, os nossos olhos se voltam para Deus, para as coisas de Deus, para a Sagrada Escritura, para que, olhando para isso, possamos converter os nossos corações, nos aprofundar na nossa relação com Deus, aprender mais sobre Deus e, assim, amparados pela divina graça, pela sabedoria divina e pelo trato, pela intimidade com Deus, poderemos vencer as tentações que nos são propostas. Tem um livro, eu devia ter procurado isso antes, eu não procurei. Tem um livro que chama Talking Back. É um livro em inglês, não tem em português. Este livro é porque os padres do deserto tinham muito esse costume de recomendar que, diante das tentações, nós buscássemos a vitória por meio da Sagrada Escritura, que nós respondêssemos às nossas tentações com trechos da Sagrada Escritura. Então tem esse livro, Talking Back, que, se eu não me engano, é uma compilação das obras, a partir das obras do... Qual é aquele cara? Não é Cassiano. Pera aí, eu vou olhar aqui no celular ao vivo mesmo e vou descobrir. Pera aí, tenham paciência. Aqui. Está abrindo. Manivelinha para ir mais rápido. Acredito que seja do Cassiano. Não. Bem, aqui. Perdão. É do Evagrio Pontico. Evagrio Pontico. Ele é um guia para cada tipo de tentação que você tem. Então, por exemplo, gula. Tentação de romper o jejum eucarístico. Aí tem lá as páginas e tem trechos da Sagrada Escritura para você ler e pensar e combater aquela tentação específica. Aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Talking Back, Evagrius of Pontus. Vale muito a pena. Eu tenho PDF dele, então é fácil de achar. Então vocês podem procurar isso, que é bem legal.
Inclusive, se alguém quiser traduzir o livro pra gente, seria maravilhoso. Mas, bem, nós podemos fazer isso também. Né? Quando temos uma tentação que nos aflige muito, buscar os trechos da Sagrada Escritura que mostram a gravidade desse pecado e que nos mostram qual é o melhor caminho para vencê-lo. Tá? Mas sigamos. O testemunho que dá Nosso Senhor quando diz que não só de pão vive o homem, citando o Deuteronômio, primeira tentação. Vejam o que diz o Rabano Mauro a respeito disso. Apesar, Nosso Senhor, lembrem-se do que acontece. Nosso Senhor sente fome depois de 40 dias sem comer. O demônio se aproxima dele, tá? E lhe diz: olha, se tu é filho de Deus, pega estas pedras e transforma elas em pão. Você não tem que passar fome. E aí Nosso Senhor responde a ele, utilizando o trecho do Deuteronômio, e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vejam o que diz Rabano Mauro. Ele diz: portanto, se alguém não se alimenta da palavra de Deus, não pode viver. Porque assim como o corpo humano não pode viver sem o alimento terreno, também a alma não pode viver sem a palavra de Deus. Disse que a palavra procede da boca de Deus quando ele manifesta a sua vontade por meio dos testemunhos da Escritura. Então, a Sagrada Escritura é alimento para a nossa alma, como o pão é alimento para o nosso corpo. Tem um episódio inteiro do Morier que eu gravei, que se chama... não lembro como se chama, mas é antigo já. Mas que a ideia dele é justamente isso, é sobre a importância de ler a Sagrada Escritura, que é um hábito que nós, como católicos, não temos tanto quanto deveríamos ter. Tem até aquela piadinha. Como é que você esconde uma coisa de um católico? Você bota no meio da Bíblia, porque ele não lê. Não lê. A imensa maioria dos católicos não lê a Bíblia. Tá? Nisso nós estamos, assim, passando vergonha diante dos protestantes. Os protestantes são órfãos de mãe, estão fora de comunhão com a verdadeira igreja, entendem tudo errado a Bíblia, porque estão longe do magistério da igreja, a quem foi confiada a interpretação da Sagrada Escritura. E nós, que temos tudo para tirar todos os tesouros da Sagrada Escritura, temos tudo na nossa mão, não lemos a Bíblia. A gente lê Vida de Santo, a gente lê o Catecismo, mas a Bíblia, aqui, a parte escrita da Sagrada Revelação, um livro perfeito, inspirado por Deus, em que não há nenhum erro, a não ser erros de tradução, não há nenhum erro em seu conteúdo. E que nosso próprio Senhor nos dá testemunho nas tentações no deserto, que neste livro há resposta para todos os dramas e todas as tentações humanas, nós não lemos, não meditamos. Faça-me o favor. É um absurdo. É um absurdo. Então busquem a Sagrada Escritura. Alimentem as suas almas. Lembrem-se, uma alma sadia, uma alma bem alimentada, tem o que? Tem mais força para o combate. Tem mais força para resistir ao inimigo. E da onde vem essa saúde da alma? Vem desta intimidade com Deus. E como você pode ter intimidade com Deus lendo a Sagrada Escritura? Bem, é só você pensar que Deus existe fora do tempo. Tá? Então, eu estou aqui gravando um áudio para vocês sobre as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Do nada, abri aqui uma página aqui do Livro da Sabedoria, no capítulo 17. Tá? E eu vou ler o primeiro versículo. Grandes são, pois, Senhor, os teus juízos e inefáveis as tuas palavras. Por isso as almas indóceis se desgarram. Porque os maus, julgando poder dominar um povo santo ligado com as prisões das trevas e de uma longa noite, encerrados em suas casas,
jaziam excluídos da perpétua providência. Desde antes de criar o mundo, desde antes de criar os anjos, desde sempre, desde toda a eternidade, Deus sabia que neste momento eu ia ler esse trecho. E ele escreveu este trecho da Sagrada Escritura pensando que agora, neste momento, gravando este áudio, eu ia abrir a Bíblia no livro da sabedoria, né? Ia ler isto, e ele tinha isso em mente quando inspirou estas palavras ao autor do livro da sabedoria. A Bíblia inteira é um ato de amor por Deus para cada um de nós. A Bíblia inteira foi escrita pensando em ti, individualmente, na sua pessoa. Esta é a profundidade desse livro. O coração de Deus inteiro se manifesta aqui. No Antigo Testamento, que aponta em tudo para Nosso Senhor. Nos Salmos, que nos refletem o coração orante de Cristo em diálogo com o Pai. Santo Agostinho diz isso, que os Salmos mostram Jesus rezando, como Jesus rezava, quais eram as palavras da oração de Jesus. Os Salmos. Os Salmos mostram a intimidade do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo em oração. No Novo Testamento, que nos mostra a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, que é uma biografia de Cristo, que nos mostra como ele agia, como ele pensava, o que ele falava, como ele se portava, como ele convertia as pessoas, quais eram as opiniões dele sobre as coisas, sobre os dramas e dilemas humanos. Como se manifestava no concreto este amor dele pelos homens. Tudo isso está aqui, na Sagrada Escritura. Por isso que é tão importante que a gente leia a Bíblia todos os dias. Melhor ainda que nós meditemos a Sagrada Escritura. Mas se não tivermos tempo, não quisermos, porque somos pagãezinhos de meditar, vamos ao menos ler todo dia, criar uma intimidade com o texto sagrado. E encontraremos nele, como acabamos de ver, saúde para nossas almas. Né? E o que mais? A resposta para as nossas tentações. Isso sem falar que ler a Bíblia 30 minutos como diálogo espiritual, como uma leitura espiritual, é uma obra indulgenciada com indulgência plenária. Plenária. E isso não só no ano do jubileu. Isso está no manual de indulgências e vale para todos os anos sempre. Meia hora de leitura da Bíblia como leitura espiritual, ou seja, com fins espirituais, refletindo sobre o que se lê, é uma obra indulgenciada com indulgência plenária. Tá? Bem, Orígenes aponta também um outro paralelo muito interessante quanto à primeira tentação de Nosso Senhor. O que ele diz? Ele diz que, a partir daquilo que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, que um pai, Jesus diz, vocês que são pais não dariam pedras ao filho que pede pão. Tá? Orígenes pega isso e ele fala, vejam só, um pai não dá pedra ao filho que pede pão, mas o demônio, que é o nosso inimigo, o enganador, que age por meio de ilusões e de astúcias, ele oferecia ao Senhor pedras no lugar de pão. A gente vê o que aí? A gente vê o ódio que o demônio nutre, que é o absoluto contrário ao amor. E nós vemos também que a natureza de todas as ofertas do demônio são ilusões, mentiras, promessas vazias. Ou seja, você sente fome e o que ele te dá para comer e o que ele te ilude e faz que para você pareça ser a verdadeira solução dos seus problemas, pareça ser a verdadeira fonte de consolo, aquela coisa que você precisa, e que na verdade é só um pecado, ele faz com que aquilo pareça ser a grande solução, pareça ser o pão que vai saciar a tua fome,
pareça ser aquela coisa que vai tapar este buraco no seu coração, que vai acabar com a tua dor. Mas na verdade não é pão. Na verdade é só pedra. É só pedra. Vejam como é profundo isso. O demônio está sempre nos conduzindo a enganos, sempre nos dizendo que nós precisamos de uma coisa, quando na verdade nós precisamos de outra. Sempre querendo nos tirar do caminho correto. Querendo que nós violemos a nossa própria natureza e, com nossos pecados também, violemos a natureza de Deus e da relação que temos que ter com Deus. São Basílio destaca, inclusive, que o inimigo tentava persuadir a Cristo para que satisfizesse o seu apetite com as pedras. Ou seja, que ele mudasse o seu desejo do alimento natural para aquilo que é estranho à natureza. Ou seja, não é só mentira, mas é um ato de corrupção também. Ou seja, a sua natureza humana está inclinada para coisas humanas, próprias do ser humano. Mas o demônio te tenta a buscar as coisas que a sua natureza humana deseja em coisas que são opostas, perversas, contrárias à natureza. E aí nós temos toda a lista dos pecados que violam a natureza, os pecados contrários à natureza. Que eu não vou entrar agora, porque não tem porquê, a gente entraria em toda uma outra discussão, mas que vocês procurarem no Google pecados contra a natureza, vocês vão ver lá a lista inteira. E aí a obra do demônio é sempre essa. Você tem um ímpeto natural bom, você tem sede de Deus, sede das coisas boas, sede das maravilhas, da beleza, do amor. Você tem sede de ser saciado, sede de paz. Só que para alcançar tudo isso, você precisa se converter. E se converter é difícil, porque se converter envolve permitir que morra uma parte de ti, envolve matar uma parte sua, que é a natureza inclinada ao pecado. Aí vem o demônio e fala: eu tenho um caminho mais fácil. Você pode se saciar aqui. Você pode se saciar com mulheres, com dinheiro. Você pode se saciar descansando, enchendo a cara de comida. Se distrai um pouco, você merece. E tudo vai parecendo tão natural, tão tranquilo. Tem um livro que chama A Fé dos Demônios. Eu não tenho esse livro. Eu comprei, mas não chegou ainda. Mas logo no início, na introdução, o autor, que é um judeu converso, alguma coisa Hadjad ele chama, ele faz um comentáriozinho. Eu comprei o livro, inclusive, por isso, para poder ler com calma esse comentário que ele faz sobre as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. E ele comenta que tem um vitral na França, de uma igreja, em que mostra as tentações e que o demônio não parece um demônio. O demônio parece um monge. A única coisa que mostra que o demônio é um demônio são as suas patas, os pés, que estão aparecendo por baixo do hábito, e que são pés como que pés de galinha, com membranas e vermelhos assim. E ele comenta como isso mostra que as tentações do demônio, elas não são sempre, obviamente, tentações. Elas seguem sempre por esse caminho do mas isso faz perfeito sentido. Vamos pensar sobre a primeira tentação de Nosso Senhor. Jesus foi para o deserto. Tá? Fez 40 dias de jejum. 40 dias. Sentiu fome. Morto de fome. E ele, sendo o Filho de Deus encarnado,
Senhor de toda a natureza, Senhor do céu e da terra, com poder absoluto sobre todas as coisas criadas. Por que não comer? Por que não transformar uma pedra em pão e comer? O que tem de errado nisso? O que tem de pecaminoso nisso? O que tem de violento? O que tem de irrazoável? O que tem de torpe em comer pão depois de 40 dias, sem comer nada? Vocês percebem? Sutil. Ele vai por aquilo que parece justo. Ele vai por aquilo que parece normal, que parece bom. É. E aí você vê os casais em segunda união. Né? Poxa, mas não tem nada de errado. Eu amo tanto meu esposo, minha esposa. Só que assim, eu sou casado já na igreja, então eu não posso recasar, mas eu amo tanto essa pessoa. O que tem de errado nisso? Novamente, se olhamos com os olhos da carne, não tem nada de errado. Perfeitamente plausível. Você sente, você ama. Por que não? Mas viola as leis de Deus, que regem a carne em função do espírito e da salvação eterna da alma. Que está certo quando nós estamos errados. Você não pode ficar com o seu marido, com a sua esposa em segunda união, porque você está violando um compromisso que fez diante de Deus, unindo a tua carne, a carne do teu esposo, da tua esposa, até que a morte os separe. Você não pode, porque você já é casado. Entenderam? Mas que mal tem eu ficar aqui com a minha namorada, com o meu namorado, a gente dormir agarradinho. A gente se ama, a gente vai casar. Qual que é o problema? É só uma demonstração de afeto. O problema é que isto não é afeto. É usar o corpo da pessoa e permitir que ela te use de uma forma que viola a lei de Deus. Isto vai matar o verdadeiro amor que pode muito bem existir em vocês. E vai separá-los de Deus. E vai condená-los ao inferno. Então percebam, o demônio vai ali, vai na sutileza do que parece justo, do que parece cabível. Ele não aparece numa nuvem de fogo e enxofre, com chifres e dentes, falando: me dê a sua alma em troca de um pedaço de pão. Não, claro que não. Ele espera você ter fome. Ele vem discretamente. As pessoas falam que nosso Senhor Jesus Cristo é o maior psicólogo que já existiu. Não, nosso Senhor Jesus Cristo não é psicólogo. Ele criou a natureza humana, então a conhece profundamente. O maior psicólogo que já existiu é o demônio. Tá? Não se esqueçam disso. E vemos também que nessa forma do demônio agir, voltando agora mais concretamente para as tentações, de pedir que Jesus, sugerir que Jesus transforme as pedras em pães, vemos que tem aí uma alusão à vã esperança, né? Ao desejo, a incitar no coração dos homens um desejo de afastar-se da realidade como ela é. Tirar a pessoa do concreto, tirar a pessoa do mundo real
e colocá-la na esfera do como as coisas poderiam ser. Né? Aqueles sonhos vãos, aquelas veleidades, né, que facilmente podem afastar um homem do caminho da verdade e da aceitação da vontade soberana de Deus. Né? E que muitas vezes também se mascara de coisas boas, como por exemplo, é muito comum às vezes você conversar com um pai de família. Né? Comigo nunca aconteceu, mas eu sei que é comum porque os padres comentam. Né? Conversar com um pai de família e ele dizer: eu quero ser monge. Eu acho que eu errei a minha vocação. Por que eu não posso ser monge? Eu estou no lugar errado, não é isso para mim, não é isso que Deus quer de mim. Como não é isso que Deus quer de você? Você fez um compromisso diante do santo altar de Deus. Você casou. Tem um sacramento ali unindo você e a sua esposa. É óbvio que o que Deus quer de você é que você se case. É que você permaneça com a sua esposa. É que você crie os teus filhos para o céu. É óbvio. Mas vem o tentador. Vem a sugestão. Você está muito distraído das coisas de Deus no seu casamento. Você precisa parar de ficar perdendo tempo com a tua esposa, com os teus filhos. Você precisa olhar para Deus. É isso que Deus quer. Para de se distrair com essas coisas humanas. Viu? A tentação sutil que vem insinuando dúvida, insinuando discórdia, insinuando a derrota da ordem, a rejeição, a rejeição da natureza, a rejeição da vontade de Deus. Quando no fundo, essa rejeição da realidade é algo tão patético quanto se eu ficasse em crise existencial porque eu não tenho asas e não posso voar. A realidade é a realidade. E o caminho da santidade é a aceitação e a participação na realidade total da vida. Total. A realidade que inclui a existência de Deus, a Virgem Maria, os santos, os anjos, a realidade total da criação. Aceitá-la e participar desta realidade, consciente do seu lugar nela e de como a vontade de Deus se manifesta na vida das pessoas por meio da realidade concreta, é o caminho da santidade. E dentro da realidade concreta, buscar amar a Deus sobre todas as coisas. A aceitação da realidade. Não a revolta contra a criação. Não a revolta sobre como as coisas são. Esta revolta contra a natureza do real é uma revolta contra a vontade de Deus. E ela se disfarça como ímpeto de justiça, se disfarça como amor, se disfarça como um anseio pelas coisas melhores. Por isso que diz Nosso Senhor, não, por isso que diz São Pedro, na carta dele: orai e vigiai, pois o demônio ronda como um leão a rugir. Resisti-lhe como? Fortes na fé. O que é a fé? A virtude teologal que age sobre o intelecto. A virtude teologal que te permite compreender, aceitar e se inserir racionalmente na realidade total. Capite? Seguimos então. Orígenes, indo por essa linha, diz o quê? Ele diz, abre aspas, penso que até o dia de hoje
o diabo mostra pedras aos homens. Se vires os hereges comendo as mentiras das suas doutrinas como se fossem pão, ou seja, alimentando-se de mentiras como se fossem verdade, saiba que as suas palavras são pedras que o demônio lhes deu e que mostra a ti quando os hereges tentam te tentar. Interessante, né? Uma outra comentário, e agora já é o último do que eu separei para falar hoje, vou até guardar a minha Bíblia aqui, inclusive muito boa essa Bíblia, é a segunda edição da Bíblia do... Cadê a primeira? A primeira tá lá. Aqui, ó. É a segunda edição dessa aqui, que é a Bíblia do Obras Católicas, tradução do Mato Soares. Aqui, minha primeira edição, a capa já, o douradinho saiu já, mas ela é muito grande, a letra é pequena e tem vários erros de digitação. É boa, vale a pena, mas a versão nova que fizeram, ó, é muito mais fininha, é muito melhor diagramada, as letras são maiores e tem alguns erros de digitação ainda, mas muito menos. Enfim, o que eu estava falando? Partindo então aqui para a última coisa que eu separei para falar para vocês, que é o seguinte, porque no Evangelho de São Lucas, vamos ver aqui Lucas, no Evangelho de São Lucas, se eu não me engano a tentação no deserto está em Lucas ou está em Marcos? Agora eu não sei, vamos ver. No Evangelho de São Lucas, começa a tentação no deserto também no capítulo 4. Não, está no Evangelho de São Marcos. Está no começo do capítulo 3. Cita o quê? Cita que Jesus, no deserto, convivia com as feras. E é um aspecto muito interessante disso. E aí quando ele vence as tentações, vêm os anjos para o servirem. Tá? E São Beda diz uma coisa muito interessante. Ele fala que deve-se considerar também que Cristo se detém entre os animais selvagens como homem, mas serve-se do ministério angélico como Deus. Também nós, quando suportamos no deserto de uma intimidade santa, o que é isso? O deserto da alma, que vivendo no mundo está voltada para Deus. No deserto de uma intimidade santa, intimidade com Deus. No deserto de uma intimidade santa, quando suportamos no deserto de uma intimidade santa, com uma alma sem mancha, ou seja, vivendo em união com Deus, em estado de graça. Quando suportamos com uma alma sem mancha, no deserto de uma intimidade santa, os costumes bestiais dos homens, merecemos o serviço dos anjos, pelos quais, tendo deixado os corpos, somos transportados à eterna beatitude. Legal, né? Ou seja, ele coloca essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto sendo tentado como, de alguma forma, uma imagem da nossa vida. Né? Nós estamos num deserto, nós somos peregrinos em direção ao céu. E que temos que suportar o convívio com as bestas, que são os pagãos, que são os homens maus, e temos que suportar as tentações do demônio e vencê-las, e que no momento que fizermos isso, seremos então servidos pelos anjos, que farão o quê? Levarão nossa alma ao céu. Bonito, né? Bom, encerramos por aqui. Gostaria então de lembrá-los que vocês me fazem um grande favor comentando no vídeo, curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo. Lembrá-los também das cartas e das aulas, que vocês têm acesso fazendo o apoio ali no Apoia-se, http://apoia.se/Morier. E nada, é isso. Agora eu lhes dou a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Deus os abençoe, fiquem em paz e juízo.